Bom dia de salvação em Cristo Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor, que esse é o principal motivo, a nossa meditação, né? Nosso devocional, encher o nosso tanque, né? Para que nós possamos ficar fortalecidos para o dia de hoje. Amém? Aqui nós vamos meditar hoje em Daniel 3, que fala sobre a imagem de ouro, do versículo 1 ao 6. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os presidentes, juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias. A consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado estava em pé diante da estátua que Nabucodonosor tinha levantado, e o pregoeiro apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da sinfonia e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado, e qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Amém? Vamos meditar aqui sobre as estátuas, né? Nabucodonosor, o imperador do mundo de seus dias, deixou que a vaidade tomasse conta do seu paganizado coração. Quando, ao interpretar o seu sonho, Daniel lhe revelou ser ele a cabeça de ouro da estátua. Para alimentar seu orgulhoso coração, o rei mandou erigir uma estátua de sua pessoa inteiramente de ouro, a fim de que todas as nações se prostrassem diante dele como um deus na terra. A estátua tinha dimensões admiráveis para a época, principalmente pelo fato de ser toda de ouro. A Estátua da Liberdade em Nova York tem uma altura de 92 metros, sendo que metade dela ao ver com as suas bases. O Cristo Redentor na cidade do Rio de Janeiro mede 38 de base todo tempo, sendo que 8 referente às suas bases de sustentação. Não se sabe qual era o tamanho da base da estátua de Nabucodonosor, mas sua altura total alcançava 30 metros e a sua largura de 3 metros. Possivelmente, Daniel não estivesse presente quando seus 3 jovens amigos foram intimados a prostrarem diante da imagem de ouro. Aleluia! Estivesse doente, caso contrário, ele teria se juntado a ele na sua corajosa decisão. Parece que Nabucodonosor tinha uma estima especial por aquele jovenzinho hebreu, pois resolveu generosamente conceder-lhe uma segunda oportunidade. Sem vacilação, a resposta veio firme e decisiva. Não necessitamos de te responder sobre este negócio. O nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Que magnífico exemplo de nobreza juvenil! Sem hesitação, aqueles 3 adolescentes demonstraram que não necessitaria de tempo para responder ao rei. Eles estavam dispostos a morrer por sua fé. Como nos dias de Daniel, os seus 3 amigos, Satanás continua levantando estátuas para que homens e mulheres dobrem os seus joelhos diante deles, negando descuidadosamente a sua fé, a teoria da evolução, sensualismo
escrachamento exposto nas redes e comunicação às seduções mundanas, às diferenças religiosas e às honras, glórias oferecidas pela sociedade. Estão erguidas por toda parte, convidando que todos os prostrem sucumbindo por seus encantos. Estamos nós dispostos a permanecer irredutíveis às suas subjugantes propostas. Estamos nos preparando incumbir na mente os nossos filhos e os princípios que o livrarão dessa perigosa subserviência. Aqui, onde eu li até o versículo 6, a palavra aqui fala, né? Todo mundo conhece a história de Daniel, todo mundo conhece a história, né, que fala da fornalha ardente de fogo, a qual tinha era 4 jovens, né, que foram presos e foram levados para a Babilônia cativo, né, e ficaram ali no palácio, porque eles eram de famílias dos judeus, famílias, né, dos hebreus, famílias assim que tivesse uma certa filhos de profetas. Então eles eram cheios de sabedoria do Senhor. Eles seriam preparados, iriam para escolas de profeta, para ser sacerdote, sendo que ele foi levado antes do tempo, né, para a Babilônia. Foram cativos, mas quando chegando lá, eles não se prostraram perante o rei, né? Eles se negaram a comer dos manjares do rei. E ali eles foram usados, né, de misericórdia pelo Senhor, né? E Deus usou Daniel e os seus amigos para estar unidos num propósito de oração, de servir a um só Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que eles conheciam. E eles ficaram ali unidos, né? E muitas coisas, desde que eles foram levados cativos, aconteceram e Deus foram usando eles, né? Aqui no primeiro capítulo, né, fala que do sonho, né? Fala da ida deles e fala do sonho do rei, que ninguém conseguia decifrar o sonho. E nisso ele ia matar os astrólogos, né, os magos que não conseguiram revelar o sonho. E Daniel pediu, né, o seu mordomo um tempo que ele iria, né, orar ao Deus de Israel e Deus ia revelar para que não morressem mais pessoas. E Deus usou assim Daniel para revelar o sonho do rei. E o rei se agradou muitíssimo de Daniel e colocou ele como governador da província. E Daniel, né, ousadamente pediu que os seus amigos, né, estivessem junto com ele, governando, dividindo ali, né, a administração. E neste caso, quando ele teve o sonho, ele teve outro sonho, né? Que era este sonho da imagem de ouro que Daniel revelou. E ele astutamente, né? Ele achou que ele seria o dominador do mundo. Então, ele mandou fazer essa estátua. Só que aqui no versículo 6, o que eles falam? Que todos que não o adorassem, né? Todos os povos, línguas e nações, né, teriam que adorar ao rei. E os 3 disseram que não iria se dobrar, se curvar ao rei da Babilônia. Que se Deus quisesse os livrar, Deus os livraria, né? Que não interessava, né? Se fosse da vontade de Deus, mas eles não iam se curvar, eles preferiram morrer, ser jogados na fornalha. A fidelidade desse jovem foi tão grande, tão tremenda, que o Senhor, né, quando ele foi jogado na fornalha, o Senhor já estava lá. Deus já se encontrava lá. E eles ficaram passeando no fogo. Eles viam, o rei viu o fogo, mas viam eles passeando. Jogaram 3, mas tinha 4. Né, porque Deus estava ali, não queimou-se nem um fio de cabelo. E Deus mandou retirar, que eles saíssem, né? E eles saíram andando intactos. E isso impactou o rei.
E ele deu ordem, né? Que eles adorassem, né? Que respeitassem, né? O Deus de Daniel, né? Ele disse aqui assim, ó. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo esperar os seus corpos para que não servisse e não adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Né? Essa fidelidade. Isso serve para nós, né? Porque nós temos, muitas vezes, a nossa fé fica vacilante, né? Diante da opressão. Mas que você fique firme. Quando você tem raiz, está alicerçada ali na palavra, você vai ter essa fé. Você não vai ter uma fé vacilante, né? Porque haja o que houver, Deus é contigo. No Salmo 23 diz, se passares, né, pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo, né? A gente vai passar, não vai permanecer. Eles não ficaram ali, não morreram na fornalha. Eles só ficaram por um momento, né? E também Isaías fala, né? Acho que é Isaías 41, se passares pelo fogo, não te queimarás. Se passares pelas águas, elas não te submergirão, né? E se passares, né? E vai falando, porque o Senhor é contigo. Nós temos uma aliança com Deus Todo-Poderoso. Então não temas, não temas, não se renda. Eu estava aqui vendo aqui o louvor da Lea Mendonça, né? Que quando ela estava em guerra, guerreando contra o inferno, né? Tirando pessoas através do louvor, através da palavra, né? O inimigo atacou um dos seus, mas ela disse, eu não me rendo, o louvor diz, eu não me rendo, não baixa a guarda, né? Continuo, porque quem vai nos salvar é o Senhor, né? É Deus, né, que vai vencer esta guerra. É assim, que continua de cabeça erguida, né? Não é chorando pelos cantos, né? Que aguardo a providência de Deus, porque ela virá. Se você crer, a providência de Deus virá, né? Melhor seria ele não ter nascido, né? O que aconteceu com o rei Nabucodonosor no final? O que ele foi? O Senhor fez ele comer grama, né? E pastar com os animais. Ali, né? Ficou por um tempo ali, não se sabe quanto, foi destituído do seu reino. Mas quando ele entendeu que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, o Criador dos céus e da terra, que é a sua consciência, que ele ergueu os olhos para o céu e reconheceu, ele foi restituído o seu reino. E ele voltou, né, ao palácio, mas voltou de outra maneira, transformado. O Senhor muitas vezes permite que nós viemos a passar pelo vale da sombra da morte, que é para a gente saber que há um Deus todo-poderoso que nos guarda, que nos guia, que nos orienta e que nos dá a direção. Basta tão somente que tu creias, né? Lembra da filha de Jairo? A passagem da filha de Jairo? Ele tinham falado para ele, tua filha é morta, não incomode o mestre mais, né? Mas o Senhor, ao ouvir isso, o Senhor disse, né, para ele, né? Creia tão somente, tua filha vive, ela dorme, vive, ela dorme. Como disse também para Lázaro, Lázaro dorme, Lázaro não morreu, Lázaro dorme. E todos sabiam que Lázaro tinha morrido, já estava sepultado há 4 dias. Mas tudo isso é para que nós vejamos, que nós aprendamos que Deus, ele é dono de tudo, ele é o Deus criador e não há impossível para o nosso Deus. Mas nós precisamos crer para que o impossível de Deus aconteça. Eu creio nessa santa e gloriosa palavra, que ela é meu combustível, ela é meu alimento, ela mata a minha sede.
Quando eu estou angustiada, triste, eu venho aqui, me consolar. Eu venho buscar o Senhor, porque Ele tem palavras de vida para mim. Ele tem palavras que só Ele, ninguém mais tem palavras que está aqui, né? Para nos confortar, para nos fazer entender a soberania do Senhor Jesus. A soberania dele sobre nós, que ele é o Criador, ele manda nos céus e na terra, né? Muitas pessoas, nós oramos pelo nosso próximo, pelo nosso governo, fico orando, né? Nada acontece, não vou orar mais. A oração é a chave da vitória, sempre. Essa palavra, e a palavra diz que nós temos que orar, né? Pelo nosso próximo, pelas autoridades, para que tudo se vá bem. Porque nesse tempo que o povo estava cativo, eles se desviaram da presença do Senhor e adoraram a outros deuses, o paganismo, né? E eles passaram 70 anos. E Deus mandou eles orar para que ele viva bem. E tinha a promessa que o Senhor iria resgatar, né? E o Senhor resgatou sim no tempo, mas poucos voltaram do cativeiro, né? E Neemias fala, poucos voltaram. E Neemias restabeleceu Esdra, né? Deus tocou ali no coração daquele rei e foi resgatado o povo, né? Retornou para Jerusalém, foram reparados os muros e foi edificada a cidade santa. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que pedir ao Senhor o entendimento e o discernimento da palavra, né? Eu não li aqui o capítulo todo, que ele é imenso, mas todos conhecem essa história, né? Da fornalha de fogo ardente. Todos conhecem a história dos 3 jovens, dos 4 jovens que foram para a Babilônia. Todo mundo, todo crente conhece. E aquele que não é crente, tem uma Bíblia, pega a sua Bíblia, leia, peça ao Senhor o discernimento da palavra para que tu possas entender que ela é real, ela é remédio para a tua alma. Amém? Glória a Deus. Um bom dia de salvação em Cristo Jesus. Que Ele abençoe a tua casa, a tua família, os teus celeiros, o teu casamento, que o Senhor acampe um muro de fogo sobre a tua casa, sobre a tua família, que o teu leito seja sem mácula, porque a sede de Satanás, nesse último tempo, é destruir a família, porque família é a célula máter da igreja, família é criação de Deus, e Ele quer destruir, fazendo mudar a natureza do ser humano, a natureza que Deus criou, que é maravilhosa, que é plena, que não tenho palavras para dizer, né? Tudo que o nosso Deus age, nós não encontramos palavras, nem para falar, para explicar, porque não se explica Deus. Ele é soberano, Ele é criador e nós somos criaturas, né? E Ele nos resgatou do pecado, da servidão, e nos trouxe para a sua divina luz, e nos deu vida, vida em abundância. Vamos desfrutar com sabedoria desta vida, mas com Jesus. Chama Jesus para a tua vida, para a tua casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas, transforma, habita dentro de mim, faz morada. Sou tua casa, Senhor. Amém? Glória a Deus. Jesus te abençoe grandemente. Te dê um dia de bênção, um dia de paz. Amanhã é feriado, né? Aproveite bem ao lado da sua família. Converse com seus filhos, faça um culto, né? Um devocional familiar pela manhã, na hora do café. Porque à noite, né? Geralmente à tarde, os jovens querem aproveitar, mas que eles venham aproveitar com sabedoria. Nós também devemos aproveitar esse feriado com sabedoria, porque Deus é fiel e a sua fidelidade dura para sempre. Amém?